que esteja sendo gravado. Então, essa é a apresentação sobre o texto, né, o artigo, Aprender a avaliar a aprendizagem, da professora Maria Emília Sardelic. Então, aqui a gente tem, né, IFBA Campus Camaçari, licenciatura em Matemática, a disciplina Educação Matemática, o professor Alexandre Lopo, a discente é Deise Serra. Então, esse texto ele se baseia numa capital afro-latino-americana, né, o estudo foi feito, sobre tecnologia da informação e comunicação, trabalhando temas transversais, que são temáticas sobre valores sociais que devem permear livros educativos para uso dos professores em sala de aula. Praticamente todos os livros adotados pelos programas do governo devem estar alinhados com esse tipo de tema. E esse artigo ela trabalha com a avaliação da aprendizagem. Trabalha com a sociedade de rede, no contexto compartilhado, um sistema aberto, não hierárquico, no qual qualquer ponto dessa rede pode potencialmente ser capaz de comunicação e decisão. Existe um reconhecimento recíproco, né, nas redes sociais, e a exclusão se caracteriza pela impossibilidade de ser visto e ouvido, ou seja, as pessoas que não têm acesso às redes sociais, né, para estudar, por exemplo, né? Então, uma pessoa que não está numa rede social, qualquer que seja ela, ele está excluído, então ele não pode nem ser visto nem ser ouvido. Então, as tribos se enfrentam para comunicar-se, né? Os grupos, né? As pessoas ficam procurando sempre se comunicar nas redes sociais. E seria interessante não celebrar o imediatismo e a transparência das redes, porque é tudo muito imediato e tudo muito assim, tudo muito visto por todo mundo. A sociedade de rede enfatiza a cultura da aprendizagem como foco no processo, no desenvolvimento da competência, no respeito mútuo, na colaboração, na coautoria, na identificação e resolução de problemas. A educação problematizadora discute o sentido da aprendizagem que parte das necessidades do educando em um processo dialógico e ativo. A narrativa é a maneira pela qual a humanidade organiza sua experiência para compreender e comunicar essa experiência. A partilha de narrativas por um grupo social dá-lhes um caráter coletivo. É o que a autora faz nesse texto, né? Ela, através da sua narrativa, ela compartilha a experiência que ela teve sobre aprender a avaliar a aprendizagem no ambiente web. Para a Brunner, a realidade não reside na coisa em si, mas no ato de discutir e negociar sobre os significados desses conceitos. O contraste entre as várias referências sobre a avaliação da aprendizagem no ambiente web e discutir o significado que a autora está dando a esse conceito. A educação baseada na web, entendendo-a como uma prática em e para as redes de aprendizagem, que fazem uso de várias tecnologias para a circulação de experiências entre sujeitos de identidade múltipla que apresentam necessidades de formação diferenciadas. Com Paulo Freire, a autora aprendeu a rejeitar a segregação cultural e, como Bjorn e Rose Braidotti, ela aprendeu a aceitar que o sujeito é sempre consciente e inconsciente. A narrativa sobre a prática educativa, especialmente sobre a avaliação da aprendizagem, a partir de um lugar diferenciado, que é a rede social, né, que é o ambiente web. Desestabilizar a narrativa de uma prática educativa baseada em conceitos universais e homogeneizantes. De modo geral, a bibliografia educacional consultada é unânime em reconhecer que as TICs proporcionam diferentes modos de acessar, gerar e transmitir dados. Várias fontes de informação para avaliar as aprendizagens dos educandos e decisões relativas ao design, desenvolvimento e inovação do currículo. As TICs são situações de aprendizagem mais flexíveis e abertas à participação. TICs como elementos de transformação da educação da escola, dos educadores e dos educandos. Levi aponta que as redes de comunicação propiciam um novo estilo de pedagogia. O docente é visto como um animador da inteligência coletiva. Ele acompanha e administra as aprendizagens.
Ele incita a troca de saberes, a mediação racional e simbólica. A avaliação é um traço imanente desse acompanhamento e gestão da aprendizagem, ou seja, a avaliação faz parte, né? Ela está dentro desse contexto, né? Do professor que acompanha, né? A aprendizagem e administra a aprendizagem dos alunos. A avaliação, o perfil dos educandos, os objetivos da proposta, a estrutura de apresentação de conteúdos, possibilidade de comunicação e colaboração. O design do ambiente web deve abarcar situações para analisar os conhecimentos desde diferentes perspectivas, relacionar os diferentes conhecimentos apresentados, facilitar o controle do processo de aprendizagem e a autoavaliação. A avaliação no ambiente web deve contemplar propostas diferentes das tradicionais, ampliando o espectro com as técnicas visuais e auditivas. A avaliação deve ser mais ampla do que a simples recordação da informação apresentada. E deve-se considerar as diferentes categorias de produtos do conhecimento, como o pensamento crítico, a realização de juízos, resolução de problemas, procedimentos de execução, técnicas de demonstração, acesso e manejo de informação, demonstração e comunicação de conhecimentos. Reconhecer a avaliação como uma atividade processual cuja responsabilidade não cabe apenas ao docente, que pode, graças às TICs, estabelecer uma dinâmica de autoavaliação e coavaliação entre os participantes. Estratégias de aprendizagem como conjunto de atividades e procedimentos que o educando utiliza para adquirir, reter, evocar diferentes tipos de conhecimentos. Estratégias de avaliação como conjunto de procedimentos, técnicas, instrumentos e critérios que permitem realizar a avaliação das distintas capacidades e conteúdos. Para garantir que os educandos integrem os conhecimentos desejados, é necessário desenhar devidamente o transcurso da avaliação, criando múltiplas oportunidades para que um feedback constante possa melhorar o trabalho realizado. O suporte teórico para o desenvolvimento das formas de avaliação mais coerentes com o modelo de aprendizagem adotado refere-se ao construtivismo. Caracterizam os ambientes de aprendizagem construtivista como aqueles em que os educandos assumem mais responsabilidade sobre o gerenciamento de suas atividades e o papel do docente passa a ser o de orientador, facilitador e ou mediador. Enfatiza-se a autonomia do educando, que interage com o ambiente, e este, por sua vez, fomenta o processo de construção do conhecimento e não apenas em um domínio pré-definido do conhecimento a ser adquirido.